Evangelho segundo João, capítulo 17, e vamos proceder à leitura da palavra nos versículos 10, 11, 12, 13 até 26. Se a igreja achou, posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um como nós somos um. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Versículo 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Palavra do Senhor. Você pode curvar o seu rosto, por favor, e oremos. Nosso Deus e nosso amado Pai, te louvamos, Pai Santo, por tudo aquilo que o Senhor já permitiu que nós fizéssemos aqui neste santo lugar, casa de oração. Agora, ó Deus, nós queremos, Pai, ouvir a Tua palavra. E eu quero me colocar em Tua presença, eterno Deus, simplesmente como um vaso. E eu quero rogar, Pai Santo, que possas usar a minha boca, enquanto Tu mesmo, ó Divino Espírito Santo, possas ensinar a Tua igreja. Pai, nós no Teu nome repreendemos, no poderoso nome de Jesus, tudo aquilo que é contrário, tudo aquilo que é oposto à Tua vontade, o Teu querer, para que somente, ó Pai, aquilo que queres seja feito em nós. Pai, abra os nossos olhos, olhos do nosso entendimento e nos dê compreensão daquilo que o Senhor quer para nós, Pai. Mostra-nos também o Espírito que está por trás dos textos sagrados. Pai, isso nós pedimos, não a nós, mas ao Teu nome da glória. E a igreja pode dizer amém em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, queridos. É um prazer enorme podermos estar aqui mais uma vez para ouvirmos a palavra de Deus. E eu também gostaria de externar a nossa gratidão à igreja, aos pastores desta casa, pelo feedback positivo a quando da nossa passagem pelo concílio examinatório para o Ministério Pastoral. É verdade que nós estamos aqui para servir esta casa e nós devemos muito a esta casa. Aleluia, amém. Principalmente eu cheguei aqui nesta casa num período muito conturbado da minha vida cristã. E então foi nesta casa de oração, foi nessa comunidade cristã, onde nos foi dada a oportunidade de crescer na graça, de crescer no conhecimento da palavra de Deus. E nós estamos gratos a Deus por essa chance, amém? Essa igreja nos abriu portas para que possamos, aleluia, exteriorizar aquilo que o Senhor nos tem concedido como dom, como talento. E por isso nós não temos outra coisa a fazer a não ser servirmos a esse Deus maravilhoso, aleluia, amém? David disse que darei ao meu Senhor por todos os benefícios que me tem feito, que tem feito a mim, a nossa casa, a nossa família. Então, muito obrigado, amados irmãos, pelo vosso feedback positivo. Agora, nesta manhã, nós queremos entregar a palavra de Deus
debaixo do tema a unidade da igreja como sendo o alvo da oração de Jesus. Amém? Eu vou repetir, a unidade da igreja como alvo da oração de Jesus. O texto bíblico que nós temos em apreço nessa manhã, queridos irmãos, fala-nos de um momento muito forte, de um momento de alma, porque passou o nosso Senhor Jesus Cristo. O capítulo 17 de João, aleluia, fala-nos precisamente, amados irmãos, daquela oração sacerdotal. Ela é sacerdotal porque Jesus, aleluia, como o supremo sacerdote, adentra até a sala do trono, a sala do Pai, e então dirige-se ao Pai, aleluia, para então interceder pelos seus discípulos. Amados, o contexto nos indica que imediatamente depois, aleluia, que o Senhor Jesus dera instruções para os discípulos, foram as últimas instruções, ainda no capítulo 16, que então, imediatamente depois, o Senhor Jesus sobe para o cenáculo e então começa a interceder. No versículo 1 do capítulo 17 diz a palavra que Jesus falou essas coisas, levantando os seus olhos para o céu e disse: Pai, glorifica o teu Filho, porque para que também o teu Filho te glorifique a ti. Ou seja, Pai, é chegada a minha hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique aqui, a ti. Ou seja, havia chegado a hora, portanto, esperada, a hora marcada, o momento certo, para que Jesus, que era o próprio sacerdote, Jesus era sacerdote porque Ele intercedeu por nós ao Pai. Ele fez intercessão por si mesmo, fez intercessão pelos seus discípulos, mas também nós encontramos, amada igreja, na intercessão de Jesus, uma oração, uma intercessão pela igreja. Alguns nesse texto, o Senhor Jesus diz assim: Pai, não rogo apenas por estes, mas eu também peço por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Aleluia, glória a Deus, amada igreja. Então significa que a igreja fez parte dessa intercessão. Jesus citou seu nome. Jesus pensou em nós enquanto falava com o Pai. Que maravilha de promessa é que nós encontramos aqui nesse texto. Então, como disse, o nosso tema é a unidade da igreja, aleluia, o alvo supremo da oração de Jesus. Eu vim dizer-vos nessa manhã, amados irmãos, que o desejo expresso de Deus, o desejo expresso de Cristo, antes de ir para a cruz do Calvário, foi interceder pela unidade da igreja. Ao longo desse texto, nós encontramos nos vários versículos uma palavra se repetindo: Pai, eu quero que a igreja, eu quero que aqueles que me destes sejam um como nós somos um. E aqui nós encontramos, amados irmãos, uma doutrina fundamental da fé cristã, que é a doutrina da Trindade. Aleluia, amém. Deus, o Deus a quem nós servimos, amados irmãos, é um Deus triuno. A palavra triunidade significa a união da deidade dos três. Portanto, o Deus a quem servimos, Ele é um, mas se manifesta em três pessoas distintas. Ou seja, Deus Pai. Mais uma vez. Então, a Trindade, amada igreja, significa a existência manifesta de Deus em três pessoas. São três pessoas, mas são coiguais, são coeternas, consubstanciais, mas também, aleluia, coeternos em si próprios. Então Jesus inclui a igreja na sua oração, dizendo: Pai, aqueles que me destes, eu quero que o Senhor os proteja. Queridos, Jesus na sua oração menciona e intercede, aleluia, pela proteção da igreja. Aleluia, amém. Jesus dá o relatório ao Pai Santo no versículo 2. Assim como me deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quanto lhe deste, aleluia. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Jesus faz oração por si mesmo, em primeiro lugar, amados irmãos, para dizer que, Pai,
eu já tenho consumado a obra que tu me destes. A obra, o objetivo que me trouxe aqui na terra, Pai, eu já tenho consumado. Nesse caso, Jesus falando pela fé, porque precisamente nessa noite seria a noite em que o Senhor Jesus seria traído, seria, portanto, crucificado na cruz do Calvário. Mas Jesus, de antemão, olhou para a sua obra e então pede pela unidade da igreja. Jesus ora por si mesmo e pede para que o Pai pudesse proteger a igreja. Mais uma vez, amados irmãos, a unidade da igreja é o alvo supremo. Estamos a dizer isso porque Deus tem dado uma visão à direção desta igreja, à liderança dessa igreja. Eu sei que se nós formos a perguntar a cada um, a 10 pessoas aqui nessa manhã, qual é o tema principal deste ano, muitos não serão assertivos, muitos não acertariam. Mas então, razão pela qual, amados irmãos, a visão que Deus tem dado a essa igreja por meio dos seus pastores é que nós devemos continuar a viver, a pensar, a ponderar, a refletir sobre a unidade da igreja. O nosso tema para esse ano é harmonia, unidade e comunidade. Edifiquemo-nos uns aos outros. Vou repetir qual é o nosso tema. Harmonia, unidade, comunidade, edifiquemo-nos uns aos outros. Mais uma vez, qual é o nosso tema? Harmonia, unidade, comunidade, edifiquemo-nos uns aos outros. Mas a pergunta que não se quer calar nessa manhã é, amados irmãos, o que é que você tem feito individualmente para o cumprimento desse propósito? Que obra, que ações concretas tem feito você para o cumprimento, aleluia, desse alvo, desse objetivo que Deus nos deu para esse ano? E tudo indica que nós continuaremos a vivê-lo até que, aleluia, esse espírito seja colocado em nós. Harmonia, unidade, comunidade. Edifiquemos uns aos outros. A igreja tem levado a cabo, amados irmãos, um conjunto de atividades que nos levam para essa direção. E uma dessas atividades, amados irmãos, um desses projetos é o que o diácono Mbona está realizando nesse preciso momento. Aleluia, amém. O projeto das células nos lares. Muitos irmãos ainda não abraçaram este projeto. Muitos irmãos ainda não encarnaram este projeto. Será que você já faz parte de alguma célula? É a razão pela qual o diácono Mbona está a recolher os seus dados. Muitos, até mesmo para entregar os seus dados, refutam, recusam. Queridos, isso não reflete exatamente aquilo que Jesus pediu. Jesus não pediu riquezas para a sua igreja. Jesus não pediu recursos materiais para a sua igreja. Mas o que Jesus pediu, amados irmãos, é que a igreja, aleluia, fosse una. Que a igreja fosse unida. Porque somente sendo unidos, a igreja seria capaz, aleluia, de realizar, de continuar a obra que o nosso Senhor Jesus deixou. Aleluia, amém? Repare, Jesus disse, Pai, eu tenho consumado na terra a obra que me destes a realizar. Ou seja, Jesus foi exitoso na sua missão. Jesus teve êxito, foi alguém direcionado, guiado por uma vida de propósitos. E o nosso propósito é este, amados irmãos, unir o corpo de Cristo. Irmãos, estão lembrados que em Mateus capítulo 10, a palavra vai dizer que nenhum reino dividido contra si mesmo pode prevalecer. Aleluia, amém? Nenhum reino dividido contra si mesmo pode prevalecer. Ou seja, não existe nenhuma casa dividida entre si que seja capaz de subsistir. Então, daqui, amados irmãos, a importância de nós termos um só pensamento. Unidade no pensamento, unidade no esforço, unidade na ação, unidade no serviço. A pergunta se repete: que ações concretas você tem feito para realizar, para evidenciar, aleluia, o nosso propósito, que é a unidade da igreja?
Queridos, nós vivemos uma época onde o egoísmo tem falado muito alto nos nossos dias. E foi sobre esse assunto que nós nos debruçamos na sexta-feira passada em todas as células da igreja. O tema foi dando preferência uns aos outros. Tema retirado de Filipenses capítulo 2, versículo 2 a 3. Aleluia. Tudo quanto façais, não façam nada por vanglória. Não façam nada por partidarismo, mas nós temos que dar preferência uns aos outros, considerando os outros superiores a nós. Aleluia, amém? Então Jesus, amados irmãos, treinando os seus discípulos, Jesus identificou essa lacuna dos discípulos. Certa vez alguém chegou para Jesus e pediu: mestre, quem é maior entre nós? Quem é o chefe entre nós? Jesus disse que vocês não sabem o que estão a pedir. Outra mulher veio: Senhor, eu peço-te que na sua glória permitas que meu filho, um dos meus filhos, sente à sua esquerda e o outro à sua direita. Jesus disse que vocês não sabem o que pedem. Vocês podem até beber ou coparticipar dos meus sofrimentos, mas sentar à minha esquerda ou sentar à minha direita, isso não me cabe a mim. Outra vez, amados irmãos, os discípulos, querendo demonstrar protagonismos, faziam vários pedidos. Então Jesus instrui os seus discípulos, dizendo que também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Aleluia, amém. Marcos capítulo 10, versículo 45. Jesus veio para dar a sua vida em resgate a muitos. Então, o que você tem feito, amados irmãos, para manter a coesão do corpo de Cristo? A palavra nos orienta que um só é o Pai, um só é Senhor e um só é o Espírito. Você e eu fazemos parte do corpo de Cristo. Você e eu fazemos parte da lavoura, tanto da igreja, do edifício espiritual. E cada um de nós é considerado uma pedra. E uma pedra que vai participando na construção, aleluia, deste edifício. Veja só o que é que a palavra nos diz, aleluia, na carta de Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Vejamos só o que é que a palavra vai dizer. Glória seja dada ao nosso Deus. Efésios 4, versículo 16, ou versículo 15 ainda, diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, aleluia, Cristo. Versículo 16, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Aleluia, amém. Veja o que é que o apóstolo Paulo orienta a igreja de Éfeso. E essa palavra também é transversal para nós, ela é contemporânea a nós também. Portanto, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Será que o amado está interessado no crescimento do corpo de Cristo? Será que o irmão, a irmã está interessado, tem interesse que o corpo de Cristo cresça, que o corpo de Cristo amadureça? Queridos, não é possível nós alcançarmos, glória seja dado a Deus, a unidade da fé, a unidade do Espírito, a unidade do corpo de Cristo, quando estiver em frente os nossos próprios interesses. O pastor Rick Warren, no seu livro Juntos Somos Melhores, ou Numa Vida de Propósito, dizia que Deus não nos fez para que nós sejamos o foco. Aleluia, amém. Querido irmão, querida irmã, você não é o foco. Aleluia, amém. Você não é o foco. Nós não somos o foco. O foco são os outros. Nós somos colocados aqui, plantados no corpo de Cristo, plantados na lavoura de Deus, para servirmos
o outro, para servirmos uns aos outros. No versículo 16 de Efésios 4, diz que mediante a justa operação de cada parte, segundo o auxílio de todas as juntas ligados entre si, faz o aumento do corpo. Significa, amados, é impossível que o corpo tenha saúde. É impossível que a igreja cresça como um edifício, aleluia, como uma casa espiritual, se não houver esta ligação. Se as partes estiverem, aleluia, desajustadas, se as partes não estiverem ligadas entre si. Efésios 4, versículo 16, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Você e eu somos estas juntas que o texto faz referência. Ligado de acordo com o auxílio de todas as juntas, mediante a justa operação de cada parte, vai fazendo o próprio Deus o aumento do corpo. Eu quero dizer para a igreja, amados irmãos, que é também desejo expresso de Deus que a igreja cresça, aleluia, amém, que a igreja amadureça. As nossas reuniões não podem se consubstanciar apenas ao templo. Veja que o evangelista Lucas, lá em Atos capítulo 2, a partir do versículo 41, dizia que aqueles que de bom grado recebiam a palavra, aleluia, viviam em comunhão, aleluia, permaneciam, perseveravam, primeiro nos ensinamentos dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos, aleluia, segundo nas orações, no partir do pão, e em cada alma tinha temor, havia temor. Versículo 42, por favor, amado Moraes, ou quem está aí na projeção, por favor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos dos apóstolos. E depois, aonde? Na comunhão. Mas há muitos de nós não queremos participar da comunhão. Não queremos participar, mas o porquê? De que parte, afinal de contas, o irmão, a irmã está? Se nós somos um só corpo, e nós sabemos que se a unha, se o dedo estiver incomodado, todo o corpo adoece, todo o corpo ressente. Então, as células, amados irmãos, foram criadas, esse projeto iniciou precisamente para nós vivermos aquilo que a igreja primitiva viveu, experienciou. Perseverança no ensino dos apóstolos, perseverança, aleluia, na comunhão, perseverança no partir do pão e nas orações. Versículo 43, amado irmão, a palavra vai continuar dizendo que em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam por quem? Pelos apóstolos. Amados, na oração sacerdotal de Cristo, Jesus referenciou dizendo que, Pai, eu quero que aqueles que me destes sejam um, assim como tu, ó Pai, o és em mim. Porque somente desta maneira o mundo crerá que tu me enviaste. Aleluia, amém. Queridos, a unidade da igreja, ela por si mesma já tem uma força evangelística. Amém. Vou repetir, a unidade do corpo de Cristo, a unidade da igreja por si mesma já tem uma força evangelística. Veja que os discípulos viviam em comunhão, tinham uma vida comum. Versículo 44 vai mais além, diz que, portanto, cada um vendia. Todos que criam estavam o quê? Estavam o quê? Separados, amém? Todos os que criam estavam separados, amém? Estavam juntos e tinham tudo em comum. A tal ponto de que se alguém tinha, portanto, um terreno, tinha uma fazenda, portanto, aquele irmão não media esforço para vender o seu terreno, vender, portanto, a sua fazenda. E então pegar no preço, pegar no valor e repartir de acordo com as necessidades de cada um. Que maravilha de unidade é essa? Será que a igreja contemporânea, nós hoje, estaríamos tão unidos a esse ponto? Então nos perguntaríamos, mas o porquê que nós não podemos? Somos nós uma igreja diferente daquela? Será que Jesus só morreu para a igreja primitiva? A questão está, amados irmãos,
que o espírito do egoísmo, o espírito de colocar os seus interesses em primeiro lugar em relação aos outros. E não é isso, amados irmãos, que Jesus nos ensina. Veja que a igreja primitiva estava unida. E isso é algo, amados, que nós podemos imitar, que nós podemos tirar como aprendizado. Eu quero lhe desafiar nesta manhã. O ano está prestes para terminar, mas quando nós fizermos um balanço de como é que nós vivemos esse tema, amados, não sei se vamos dizer que o saldo foi positivo, mas ainda temos espaço para progredir, aleluia, amém? Faltam-nos sensivelmente 50 ou 40 e tal dias para o ano terminar. Você ainda pode tomar a decisão de ser mais participativo no corpo de Cristo, aleluia, amém? Faça uma retrospectiva você próprio. Quão empenhado você foi neste ano para materializar, para vivermos a união, a unidade da igreja. Jesus orou dizendo: Pai, aqueles que me destes, e não peço apenas por estes, mas por aqueles, incluindo a terceira igreja batista de Luanda, que pela sua palavra haverão de crer em mim. E então, amados, o desejo de Deus é que a igreja viva na sua plenitude a unidade. Por quê? Porque uma casa dividida contra si não pode subsistir. Portanto, amados, é importante que nós vivamos a unidade no amor ao próximo, sem levar as cargas uns dos outros. Portanto, levar as situações, as cargas de outrem, se fossem nossas. Se um filho, uma filha do irmão nosso está enfermo, consideremos como se fosse nós também. Aleluia, amém. Então isso nos vai motivar, isso nos vai impelir, muitas vezes, para nós intercedermos. Veja que Jesus intercedeu e ele já estava de partida. Ele podia ter dito: Pai, eu já cumpri a minha missão, agora discípulos, vocês que se virem. Não. Jesus, aleluia, fez aquela oração intercessória para nos ensinar que não importa os desafios. E não era fácil, amados irmãos, o momento que o nosso Senhor Jesus estava a passar. Na mesma noite ele seria preso, seria, portanto, levado ao tribunal e seria crucificado. Portanto, tinha todas as razões para deixar de interceder, mas ele não fez isso. Por quê? Porque não atentou apenas para o que era seu. Amados, quando o amor de Deus, quando a unidade do Espírito invade a nossa alma, nós não mediremos esforços para nos condoermos, para nos simpatizarmos, para nos tornarmos empáticos pelos sofrimentos alheios. Aleluia, amém? A unidade da igreja também implica na unidade até dos sentimentos. Aleluia, amém? Unidade dos sentimentos. Veja o que diz Gálatas, muito rápido, projetista. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Por favor, rápido. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis o quê? A lei de Cristo. A lei de Cristo aqui, amados, refere-se à lei do amor. Amém? A lei do amor. Colocar-se no lugar de outrem. Ser empático. Ser empático. Quando nós amamos o outro, quando nós amamos o nosso próximo, nós não vamos fazer mal a ele. Porque ninguém que se ama faz-se mal a si próprio, a não ser que não esteja no seu perfeito juízo. Aleluia, amém? Então, Jesus está a dizer que quando nós levamos as cargas uns dos outros, nós, desta maneira, cumpriremos a lei de Cristo. No capítulo 13 de João, amados irmãos, Jesus nos dá um novo mandamento. E esse mandamento é que nos amemos uns aos outros. 1 Pedro, capítulo 3, rapidamente, amado projetista. 1 Pedro, capítulo 3, veja o que a palavra vai dizer. Ainda falando na unidade de sentimentos. Aleluia, amém? Dizia a nós que a unidade da igreja implica na unidade no amor, na unidade de sentimentos. Levai as cargas uns dos outros. Projetista, Gálatas 6, 1 Pedro 3, versículo 8. Portanto, a unidade da igreja também se reflete na unidade no amor,
mas também nos sentimentos. E finalmente, meus amados irmãos, portanto, sede todos um de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente e misericordiosos e afáveis. Aleluia, amém. Jesus disse que o mundo conhecerá que vós sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Mas, queridos, esse amor não é simplesmente por palavra. Muitas vezes vamos ter que gastar o nosso bolso. Muitas vezes vamos ter que gastar o nosso combustível. O mundo conhecerá que a igreja, de facto, aleluia, ela foi instituída por Deus se nós praticarmos a lei de Cristo. Aleluia, amém. A lei do amor. E o apóstolo recomenda ainda em várias das suas cartas, dizendo que não haja entre vós dissensões, não haja entre vós cisões, não haja entre vós sentimentos de ódio, porque isso, aleluia, embaraça, isso impede o crescimento da igreja. Aleluia, amém. Quando a igreja não está unida, até mesmo os de fora virão até nós por um caminho, mas por 7 caminhos vão se dispersar. Por quê? Porque não vê a unidade. Aleluia, amém. Jesus disse que, portanto, Satanás, quando fere o pai de família, quando o pastor é ferido, aleluia, diz a palavra que as ovelhas se dispersam. As ovelhas se dispersam. Então, o Espírito Santo, amados irmãos, está a falar para nós que é importante que cada um de nós faça um esforço. Aleluia, amém. Para manter a unidade da igreja, amados, requer algum esforço. Veja só, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que vocês foram chamados, com toda a humildade, com toda a mansidão, com toda a longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Amados, em todas as sextas-feiras, nas células já instituídas, estamos a falar sobre esse tema. Aleluia, amém. Juntos somos melhores. Deus não instituiu a sua igreja para viver como uma ilha. Se fosse assim, você arranjaria um outro clube. Aleluia, amém. A igreja, amados irmãos, ela é uma instituição divina. Ela é uma instituição de Deus. É verdade que ela não alavanca a priori a perfeita santificação até ao retorno de Cristo. A igreja é constituída por seres humanos infalíveis. Por isso a palavra está a dizer, aleluia, rogo-vos, aleluia, que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados. Cada um de nós fomos salvos e fomos enxertados, aleluia, na árvore que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E o versículo 2 que nós lemos aqui em Filipenses 4 diz, suportando-vos uns aos outros. Amados, o que significa suportar-vos? É ser longânimo para com o outro. É quando o outro precisar de um braço, nós estivermos lá que é para suportar, ajudar a levantar o braço. Para isso é que funciona, aleluia, a ideia de uma equipa. No estudo de sexta-feira nós falamos, será que é possível que na igreja cristã, na comunidade de Cristo, haja competição entre os irmãos? É possível que haja competição? Não. Nós não somos inimigos. A igreja, não pode competir contra si mesma. Mas o espírito de equipe, espírito da unidade, como diz aqui a palavra, suportando-vos uns aos outros, aleluia, como em amor. Suportando-vos uns aos outros em amor. E no versículo 4, versículo 3, igreja, Paulo vai dizer, procurando guardar, aleluia, amém? Procurando o quê? Guardar. Guardar o quê? A unidade do Espírito. Significa que é um esforço que tem que ser empreendido. Às vezes você não tem vontade de vir para a igreja, para a assembleia, para a reunião, para o culto, mas só por saber que não, eu faço parte de um corpo. E a minha presença lá pode ser de suporte,
pode servir de encorajamento para alguém. Mas quando nós somos egoístas, simplesmente descartaremos essa possibilidade. Simplesmente descartaremos essa possibilidade, porque vamos colocar em primeiro lugar o nosso cansaço, as nossas justificações. Cada um de nós aqui tem tarefas, cada um de nós aqui tem ocupações. Mas veja, amados irmãos, que o Senhor Jesus orou para que nós nos suportássemos uns aos outros. Como, Diácono Frank? Procurando guardar a unidade do Espírito. Amados, a unidade do Espírito, a unidade da fé tem que ser guardada através da procura. Aleluia, amém? Quer dizer que tem que haver um esforço. Tende a haver um esforço. Colocar os interesses de outro em primeiro lugar. É isso que, portanto, a fé cristã nos ensina. E não colocarmos os nossos próprios interesses. Aleluia, amém? Portanto, a unidade da igreja implica em sermos unidos no amor. Aleluia. Sermos unidos no mesmo sentimento. Quer dizer, que sermos empáticos. Levarmos as cargas uns aos outros. Mas também, em terceiro lugar, a unidade da igreja, portanto, ela implica na unidade do propósito. Nós falamos aqui que o nosso alvo, o nosso tema anual e tudo indica que ela vai prosseguir para o próximo ano, portanto, a harmonia. Portanto, ainda de forma tímida, vamos com mais vida, aleluia, amém, irmãos? Qual é o nosso tema? O que é que você pode fazer para edificar, para ajudar a edificar? Aleluia, amém. Queridos, Jesus está construindo uma obra, aleluia, amém. O Senhor Jesus está construindo uma obra e Ele é o mestre dos mestres. E Ele vai dizer assim em Mateus capítulo 16, versículo 18: esta é a minha igreja e contra ela não prevalecerão, aleluia, as portas do inferno. Portanto, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, quer dizer que a pedra angular, que Ele mesmo, Jesus vai edificar a sua igreja. E há uma promessa aqui de vitória para a igreja, aleluia, amém. Qual é a promessa? As portas infernais não vão prevalecer. Queridos, não prevalecer contra nós significa que nós romperemos em vitória. E as portas do inferno não nos podem resistir. Mas para isso, aleluia, é necessário a unidade da igreja. Aleluia, amém. Se a igreja não for unida, simplesmente será despedaçada. Portanto, há 37 anos atrás, eu não tive a oportunidade de conhecer o meu pai, mas quando eu nasci e fui crescendo, eu deparei-me com uma metáfora, com um ensinamento que meu pai deixou para os seus 14 filhos, e eu sou o menor dentre eles, e essa metáfora falava sobre a metáfora da vassoura. Aleluia, amém. Se nós pegarmos aqui um palito de vassoura e entregar para a mamãe Emília, com muita facilidade, ela vai quebrar o palito. Aleluia, amém? Mas se forem pelo menos uns 100, 200 palitos de vassoura, eu quero ver onde é que virá forças para quebrar. Aleluia, amém? Amados, é assim que as forças do inferno combatem contra a igreja. Trazendo dissensões, trazendo ciúmes, trazendo ódio, trazendo sentimentos negativos, pejorativos, para enfraquecer, aleluia, o corpo de Cristo, para que assim, então, Satanás tenha vazão, tenha espaço para, portanto, fazer das suas. Lembrem-se da metáfora da vassoura. Aleluia, amém? Quanto mais unidos formos, mais fortes nós seremos. É para isso que Jesus nos colocou na sua igreja. É para isso que nós não andamos sozinhos. Podemos contar com o suporte. Se está fraco, pode contar com alguém, um irmão, uma irmã, o pastor, o diácono, o líder, para poder fortalecê-lo. Portanto, a metáfora da vassoura. Fazei de tudo, procurando guardar o quê? A unidade de espírito. E que cada um possa colocar à disposição. Amados, coloque à disposição. Coloque à disposição aquilo que o Senhor colocou, aleluia, no seu coração.
aquilo que o Senhor deu a você como dom para servir, não a você próprio, mas para servir o corpo de Cristo. Aleluia, amém. Se você ainda não descobriu, aleluia, qual é o dom a partir do qual você pode servir o corpo de Cristo, ore a Deus, aleluia, amém. Ore a Deus, porque é uma promessa que todo cristão recebeu da parte de Deus, pelo menos um dom, para que você possa fazer parte dessa construção. Lembre-se, Jesus está a construir a sua igreja. E ele ainda diz lá em Lucas capítulo 10, versículo 2, há um grande clamor que remonta a mais de 2 milênios de anos. Jesus começou a enviar os seus discípulos, portanto, de 2 a 2, depois envia 70 e olha para as cidades aonde ele havia de percorrer e então faz este grande clamor. Lucas capítulo 10, versículo 2. Ele diz assim que a seara, na verdade, é grande. O trabalho é grande. O trabalho é grande. A obra da construção é grande. A obra para edificar a igreja é grande. Mas os trabalhadores, mas os ceifeiros são o quê? São poucos. Conforme diz aquela canção, vem trabalhar na minha obra, vem trabalhar na minha seara, porque os obreiros são poucos. Mas o Senhor Jesus dá aqui uma instrução para a sua igreja, dizendo que, apesar de que os ceifeiros são poucos, mas nós não podemos nos vitimizar. Ele diz aqui, rogai ao Senhor da seara, aleluia, amém. Rogai ao Senhor da seara para que envie obreiros. E esses obreiros estão ali assentados. O que é que você pode fazer para o corpo de Cristo? Aleluia, amém. Jesus está a edificar a sua igreja. E quem sou eu para ficar parado, para ficar estático, para ficar somente assistindo? E não ir também e dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu quero participar dessa seara. Eu quero participar desta obra, da construção dessa obra. Através dos seus dons, através dos seus talentos, ajudar a edificar, aleluia, o corpo de Cristo, que é uma metáfora para a igreja, não é? Que também pode ser considerado o rebanho de Deus, aleluia, noiva de Cristo, templo do Espírito Santo. Amados, cada um de nós pode fazer alguma coisa. Nós estivemos aqui na semana passada, tanto falando sobre a semana de missões, e nós vimos, amados irmãos, o grande exemplo de Neemias. Grande exemplo de Neemias, quando se deparou com as muralhas de Jerusalém, que estavam, portanto, assoladas. Neemias tomou a liderança e motivou o povo para que juntos fizessem a reconstrução dos muros de Jerusalém. É para dizer, amados irmãos, que ninguém consegue construir sozinho. Aleluia, amém? Mesmo o próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não fez a obra sozinho. Escolheu 12 homens, treinou eles, pegou 70, depois outras multidões e enviou-lhes. É para dizer que a missão é de Deus, amados irmãos, mas Ele chama-nos para sermos coparticipantes da missão. Aleluia, amém? A missão é de Deus, mas Ele escolhe um povo, escolhe uma igreja para junto com Ele, aleluia, levar o seu nome adiante. O alvo das missões, terceira igreja, o alvo das missões, aleluia, é a glorificação a Deus. Fazer missões, levar o nome de Jesus ali aonde Ele não é conhecido, afinal de contas, não é o alvo em si mesmo, é apenas um meio, porque as missões só existem porque não há adoração. Aleluia, amém? Jesus disse que, Pai, eu quero que eles sejam um, para que o teu nome seja glorificado e o mundo conheça que tu me enviastes. Então, o alvo das missões é a adoração. Deus deseja que você e eu trabalhemos na sua seara. Aleluia, amém? Não deixe o clamor do Senhor, que remonta a mais de 2000 anos, passar assim em vão. É por isso que nós nos dispusemos, ainda na nossa juventude, minha casa e eu servirmos ao Senhor. Aleluia, amém? Não vou esperar 50 anos. Não vamos esperar 60, quando todas as forças acabarem. Vamos colocar à disposição do Senhor aquilo que de melhor o Senhor nos tem dado. Aleluia, amém? Muitos estão a esperar lá na velhice. Não faça isso, aleluia, amém?
entrega o seu potencial servindo ao Senhor, porque é um privilégio. Aleluia, amém? Os anjos desejariam fazer isso que estamos fazendo, isso que a igreja faz. Mas é uma prerrogativa apenas para a igreja. Então, não leve de ânimo leve. A nossa oração é que a igreja perceba a visão, a harmonia, unidade. Portanto, comunidade e edifiquemo-nos uns aos outros. Não fique mais fora da fogueira. Não fique de fora do alvo. Participe. Participe. E com certeza Deus, portanto, nos será favorável. Aleluia, amém. Que Deus possa abençoar o seu povo. Que Deus possa abençoar rica e poderosamente a sua palavra e que nos ajude a continuarmos a glorificar o nome do Senhor através da nossa unidade. Aleluia, amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, que cada um de nós tenha harmonia, unidade, em comunidade, para que edifiquemos todos nós uns aos outros. Amém? Convido a igreja a colocar-se em pé para entoarmos o hino final, número 171 do cantor cristão.
seja Deus. Pai, muito obrigado por esse culto maravilhoso. Obrigado, Pai, pela sua presença, pela oportunidade de podermos louvar e adorar e exaltar o teu santo nome. Obrigado também, ó Pai, pela oportunidade de ouvirmos a tua palavra. Eterno Deus, a unidade da igreja. Pai, muito obrigado por nos incluires na tua oração há mais de 2000 anos atrás. Obrigado, Pai, porque foi o alvo e continua sendo o alvo da tua oração. Que a tua igreja, ó Pai, permaneça una, que a tua igreja permaneça unida. E nós, ó Pai, queremos, ó Pai, te agradecer, ó Pai, por tudo que o Pai fez na cruz do Calvário por nós. Agora, Pai, ajuda-nos a viver com intensidade, Senhor, esse tema. Ajuda-nos, ó Pai, a colocar em prática, em evidência, ó Pai, suportando uns aos outros, ó Pai, unidade no amor, unidade, ó Pai, no sentimento, unidade no serviço, unidade no propósito, Pai. Pai, no poderoso nome de Jesus Cristo, te agradecemos, ó Pai, pelo consolo e pelo conforto do Espírito Santo. E nós pedimos, ó Pai, deixa, ó Pai, que a tua graça, ó Pai, nos seja favorável. Deixa, ó Pai Santo, ó Deus, que as consolações, o amor do Pai e as consolações do teu Espírito continuar conosco, ó Pai, curando-nos, ó Deus, protegendo-nos, livrando-nos, ó Pai, de todo o mal. Agora que nós terminamos este culto, Pai, leva teu povo na sua paz, leva teu povo, ó Pai, na sua segurança, ó eterno Deus, concedendo, Pai, uma semana abençoada, uma semana exitosa, ó Pai, uma semana, ó Pai, de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Abençoe, ó Pai, os empregos, abençoe, ó Pai, os trabalhos, os negócios, ó Pai, que o Pai também possa suprir, ó Pai, todas as necessidades, ó Pai, da tua igreja. Pai, não a nós e não a nós, mas ao teu nome da glória, Senhor, nós oramos agradecidos. E a igreja diga amém. Deus abençoe. A igreja pode sentar. Está assim terminado o nosso culto. Desejamos a todos uma semana imensamente abençoada. Bom apetite ao almoço. Diga ao teu irmão ao lado que tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Convida um irmão, uma irmã para almoçar. Slogan do pastor André. Eu ainda não fiz, como diz a irmã Dulce. Eu ainda também não fiz, não convidei ninguém. Mas convida um irmão, uma irmã para almoçar consigo. Amém?